Paz e bem, desejo a paz de nosso Senhor Jesus Cristo para você e sua família também. Prezados amigos, conhecidos, sou o catequista Aquino e venho humildemente vos convidar para juntos participarmos desse apostolado de evangelização. E para isso vos convido humildemente para se inscrever, curtir, ativar e compartilhar esse simples canal. E assim, juntos estaremos vivenciando a nossa santa missão de evangelizar, de cristãos católicos evangelizadores. Pois bem, hoje iremos abordar um tema no qual iremos responder a seguinte pergunta: venerar os santos e suas imagens é idolatria? Sabemos que recentemente houve um debate entre o missionário católico Ariel Lazari e o pastor Eliseu Rodrigues. No mesmo, o pastor afirmou que venerar os santos e suas imagens é sim idolatria, e por conseguinte, os católicos adoram os santos e suas imagens. E aqui nós iremos ver biblicamente se realmente essa afirmação é bíblica, é veraz. Pois bem, antes de tudo, devemos conhecer o significado dos seguintes termos. Imagem. Imagem é a representação de um ser, de um objeto ou de algo em seu aspecto físico. Assim, imagem é uma fotografia, uma estátua, é uma figura, é uma gravura e etc. Adorar. Adorar é o ato de considerar Deus como o único Criador e Senhor absoluto da nossa vida e do universo. O culto de adoração, segundo a doutrina católica, somente se pode dar a Deus, porque só Ele é nosso Criador e Senhor do universo. Ídolo. Ídolo é um falso Deus inventado pela fantasia humana. Sol, lua, animais e outras entidades. A idolatria é o pior e mais grave pecado que alguém possa fazer. Porque idolatria é o ato de adorar o falso Deus, ou seja, é considerar o falso Deus como o Criador e Senhor do universo, ou valorizar igual ou mais do que Deus uma criatura, um objeto. Por isso que, teologicamente falando, ídolo é tudo que substitui Deus em nosso coração. Voltamos a repetir, a idolatria é o pior e mais grave pecado que alguém possa fazer. Pois bem, só para enfatizar, nem todo ídolo é imagem, nem toda imagem é ídolo. Porque ídolo é tudo que substitui Deus em nosso coração, que pode ser também o dinheiro, a fama, o poder, os pecados. Venerar. Venerar é imitar, honrar, respeitar alguém devido às suas virtudes e qualidades. E é isto que fazemos em relação a Maria e os demais santos, porque são nossos modelos, ou seja, edificantes exemplos de santidade na fé e na prática da caridade. Em outras palavras, os santos são para nós católicos setas que apontam para Jesus, nos incentivando, através de seus bons exemplos e escritos, a seguir e servir a Cristo fielmente, assim como eles fizeram. Ou seja, são bons, edificantes exemplos para serem imitados, porém jamais adorados.
Quem verdadeiramente respeita uma pessoa deve respeitar até aquilo que o representa. Sendo assim, o respeito, a honra que temos aos santos é que nos levam a respeitar suas imagens, suas relíquias. A Igreja Católica só aprova algum gesto externo diante, em relação aos santos ou diante de suas imagens e relíquias, se for para demonstrar tais sentimentos de veneração, respeito, honra, homenagem, pedidos de intercessão ao santo, representado na imagem. Porém, jamais a Igreja aprova nem ensina se fazer algum gesto ou ter algum sentimento para com o santo para demonstrar adoração. Pois, como já foi dito, segundo a nossa fé e doutrina católica, somente Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, é digno de ser adorado. No debate entre o Ariel e o pastor Eliseu Rodrigues, nós ficamos sabendo que nem tudo o que o protestantismo ou os protestantes ensinam sobre idolatria é uma verdade bíblica. Como, por exemplo, segundo o pastor Eliseu Rodrigues, idolatria é se ajoelhar diante de imagens. O Ariel, ao mostrar Josué capítulo 7, versículo 6, fazendo orações a Deus ajoelhado diante da Arca da Aliança, a qual tinha 2 esculturas de anjos, mas sem cometer idolatria, mostrou que tal definição é antibíblica. Ademais, o pastor Eliseu cita 2 traduções de Bíblias católicas para tentar provar que venerar é o mesmo que adorar. E isso porque nós mesmos lemos a deusa Ártemis, aquela que toda a Ásia e o mundo veneram. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 27. O que o pastor não sabe ou finge não saber é que a própria Bíblia, tradução protestante, revista e corrigida, tanto editado pela Joerp, Imprensa Bíblica Brasileira, pelo ICP, Instituto Cristão de Pesquisa, até mesmo pela Sociedade Bíblica Brasileira, e a edição corrigida e revisada, editada pela Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, bem como também a ACF Almeida Corrigida Fiel. Em Atos capítulo 5:34, nós lemos que Gamaliel era venerado por todo o povo. Ora, não há nenhuma tradução protestante que em tal texto diz que ele era adorado pelo povo. Mas referindo-se à veneração que lhe era dada, diz que o mesmo era respeitado, acatado pelo povo. Nós podemos ver isso nessas traduções que eu lhe falei. E, para deixar aqui bem claro, quem é que nunca conheceu ou não teve a oportunidade de conhecer esse evangelho distribuído gratuitamente pelos Gedeões internacionais no Brasil? Aqui é revista e corrigida. Você pode pegar Atos capítulo 5:34 e você vai confirmar ou vai comprovar o que estou falando. O pastor foi atrás de uma tradução católica e esqueceu que na própria Bíblia de Estudo Pentecostal, já que ele diz que é de uma igreja neopentecostal, também está nesse mesmo sentido, que Gamaliel é venerado por todo o povo. Nós vemos também em Hebreus 13:14 que em tais traduções, nós vemos também em Hebreus 13:14 que venerado seja o matrimônio entre todos.
E aí? Nenhum protestante, a começar pelo pastor Eliseu Rodrigues, tem a coragem de dizer que devemos adorar o matrimônio, simplesmente porque na Bíblia, nessas traduções protestantes, diz que ele deve ser venerado. Então, essa explicação joga por terra a definição errônea do pastor Eliseu ao afirmar que venerar é o mesmo que adorar. Mas quanto às traduções católicas citadas, que diz que a deusa Ártemis era venerada por toda a Ásia. Bem, em nada tais traduções vai contra a doutrina católica, pois convém saber a diferença entre adorar e venerar. Os dicionários, de fato, dão um vasto significado do verbo adorar, tomando sempre em consideração o contexto no qual é usado, assim como a intenção do autor da época. Venerar os ídolos pode significar adorar ídolos ou deuses pagãos, vistos serem apresentados e considerados como deuses. É nesse sentido que a Bíblia de Jerusalém, ao traduzir Atos 19, 27, diz que toda a Ásia e o mundo veneram a deusa Ártemis. São Paulo dizia que Ártemis não era deusa. Atos 19, versículo 26, o versículo anterior. Porque justamente assim a consideravam. É só você ler em Atos também 19, versículo 37. É nesse sentido que, em relação aos ídolos, a Igreja Católica proíbe e nos pede que não se acredite em outros deuses afora o único Deus, e até mesmo que não se venere outras divindades afora a única. SIC, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 21, 32. Portanto, o católico que conhece e obedece à doutrina católica não acredita nem tem sequer veneração pelos ídolos, falsas divindades, outros deuses. Ao contrário, no contexto da veneração das imagens e dos santos, segundo a doutrina católica, venerar quer dizer dedicar reverência, homenagem, respeito, imitação e amor àqueles que abaixo de Deus merecem tais sentimentos para o povo de Deus, pois conseguiram em sua vida de santidade provar que é possível viver o evangelho de Jesus e atingir a perfeição até onde o homem pode ser perfeito. É por isto e por isso são colocados pela Igreja como modelos a ser imitados, porém jamais adorados. Esta é a intenção da Igreja, afirmar o contrário é mentira, calúnia e má-fé, e semelhante à idolatria leva ao inferno os que morrem com tais pecados sem arrependimentos. O pastor também esquece que na Bíblia ajoelhar-se nem sempre significa adoração, latria, mas também veneração, respeito, reverência, homenagem, súplica. De fato, vejamos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 29 a 30, vemos Paulo e Silas aceitando o carcereiro se prostrar aos seus pés. Se, obviamente, o carcereiro tivesse caído aos pés para adorar Paulo e Silas, como fez Cornélio com relação a Pedro, certamente os dois missionários cristãos teriam admoestado como fez o príncipe dos apóstolos, mas não o fizeram porque foi somente uma reverência sem adoração. Vale a pena acrescentar o que disse nosso Senhor Jesus Cristo em um texto do Apocalipse. Farei que se prostrem a seus pés e reconheçam que eu te amo. Será que nosso único Salvador Jesus Cristo, que é a palavra, que é a própria verdade, estava incentivando a idolatria ao dizer que iria fazer se prostrar aos pés dos anjos, ou seja, dos chefes, líderes das igrejas, como representantes que são das suas comunidades, os ímpios?
Vemos através de Mateus capítulo 27, versículo 29, que os soldados ajoelharam-se diante de Jesus Cristo, não porque o considerava como Deus, menos ainda para o adorar, mas para zombar deles. Leia ainda Gênesis 27, 29, 1 Reis 6, versículo 16 a 22, Êxodo 16 a 17. Lemos no SIC, no Catecismo da Igreja Católica. Quem venera uma imagem, venera a pessoa nela representada. A honra prestada às imagens sagradas é uma veneração respeitosa, não uma adoração que só compete a Deus. Quanto a Cristo, nós o adoramos. Quanto aos mártires, nós os amamos e veneramos quais discípulos e imitadores do Senhor, o que é justo por causa da sua incomparável devoção, amor e fidelidade por seu Rei e Mestre. Que possamos seguir as virtudes daqueles que veneramos suas imagens. Nenhuma criatura jamais pode ser equiparada ao Verbo encarnado e Redentor, a Jesus Cristo, pois Cristo é o centro de toda a vida cristã. E isso é um ensinamento oficial da Igreja Católica que está no SIC, Catecismo da Igreja Católica, aquele amarelinho, parágrafos 21, 32, 957, 970, 1192, 16, 18. E aqui nos comentários eu vou deixar a parte onde o pastor Eliseu Rodrigues se contradiz ao dizer que venerar é o mesmo que adorar. Então, quero encerrar vos apresentando alguns e-books que eu me basei para essa pesquisa e que estão à venda na internet. Vale a pena você também procurar adquiri-los. Onde está na Bíblia, do Ariel Lazari. Católico Brindados, vai estar no comentário a indicação. Católico Responda com Fé. E Em Defesa da Fé, de Frei Damião. Você pode adquirir o e-book e depois ir no Lan House e tirar a impressão. E isso, fora os livros, os demais livros que pesquisei. Então, vale a pena você verificar o texto no comentário, ir na Lan House, tirar a impressão do texto e também tentar adquirir esses e-books e os livros que vão ser indicados. Eu quero encerrar desejando que fique e permaneça na santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E até o próximo vídeo.